Joquebede, Sara, essas mães extraordinárias, mães de Jesus, são mães extraordinárias da Bíblia e que trazem para nós lições extraordinárias também de fé, comprometimento com Deus, entrega. E eu, já saltita para lá, para cá na palavra, aí pega aqueles meus livros da Bíblia de estudo, tudo põe na mesa lá fora e começo a ver a vida dessas mulheres. E aí o Senhor, falando no meu coração de uma maneira tão tremenda, irmãos, me levou lá em Samuel. O segundo livro de Samuel. Vamos abrir o segundo livro de Samuel, capítulo 21. E aí o Senhor me levou para me mostrar uma mãe. Confesso que quando eu li o texto todo a primeira vez e fui buscar as interpretações, eu senti uma dor no coração, eu chorei. Eu chorei porque a gente se coloca no lugar da pessoa, né? Quando a gente ouve histórias ou lê histórias que são verídicas, a gente se coloca no lugar da pessoa. E eu me coloquei no lugar daquela mãe, e aí, a princípio, fechei a Bíblia, e falei, não, essa história eu não sei nem o que eu falaria, e é muito pesada. 2 Samuel, capítulo 21. E eu fiquei remoendo aquilo naquele dia, e o Senhor foi falando ao meu coração algumas coisas. Eu falei, Jesus, que mãe extraordinária o Senhor me apresenta para que a gente fale com vocês. Eu sei que nós conhecemos, mas a história dela precisa ser repetida. Algumas coisas na Bíblia precisam ser repetidas na nossa mente diariamente, para que a gente entenda a profundidade dos mistérios de Deus, da vontade de Deus, do desejo de Deus para a nossa vida. E assim, a gente consiga passar nossas provas. Porque quando o crente não tem entendimento dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, ele tem muita dificuldade em passar provas. Muita dificuldade. E alguns não chegam a concluir sua prova e são reprovados. Mas nós estamos aqui nessa noite como homens e mulheres de Deus aprovados, que têm sido provados duramente, mas que têm estado de pé, porque a boa mão do Senhor tem nos alcançado. Na Santa Ceia nós ouvimos de uma maneira extraordinária que todos os dias a bondade e a misericórdia estão nos acompanhando. Onde eu entrar, a bondade e a misericórdia estará comigo. E além da bondade e da misericórdia que estão comigo, eu sou cheia da graça que o Senhor me deu. Graça sem eu merecer. Graça extraordinária que tem nos deixado de pé, que tem nos feito passar pelas provas. E nesse livro, 2 Samuel, capítulo 21, começa a dizer que os dias de Davi estava reinando. Uma fome que durou 3 anos. 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e dos filhos de Israel lhes tinham jurado. Porém Saul procurou feri-los do seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: quem é, pois, que quereis que vos faça? O que vocês querem então que a gente faça? E disseram ao
Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Porém, tomou o rei 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido com Saul. E os 2 filhos eram Armoni e Mefibosete. Como também 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da seca, no dia das primeiras, no princípio da seca das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de silício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da seca, até que destilou água sobre eles do céu. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Ana, filha de Aia, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes Gileade, os quais o furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. E ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai, Cis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para uma terra